que a gente debatesse aqui o futuro do Brasil, certo? Muito baseado no que a gente já teve, ali pegando o finalzinho do governo Bolsonaro, o que a gente já está tendo até agora de governo Lula e o que a gente pode esperar para os próximos anos, certo? Ótimo. Eu queria começar pelo Leonardo. Leonardo, Ó, que responsa, tá feliz? Tá feliz? Já chegou o seu Vale Picanha? Você tá fazendo o L ainda? Como que você se sente? Tá fazendo L ainda. Nesses 40 dias de 40, 50, dá pra contar já um mês 50, e meio, né? né? Um mês e meio de governo Lula. Mês e meio de governo Lula. Um Lula de primeiro mandato. Um Lula conciliador de classes, né? Um Lula que compusesse com vários setores. E aí começou no seguinte sentido. O Haddad na Fazenda, o Mercadante no BNDES. Ele começou a anunciar apenas ministros do PT. Inclusive, eu fiz uma crítica em relação a isso. E aí depois, eu particularmente, comecei a ficar otimista porque ele começou a trazer, de fato, outras figuras de outros partidos, do União Brasil, do MDB, do PSD, do Gilberto Kassab. Então, realmente, começou a fazer uma composição para além, não só do PT, mas para além do campo progressista, do campo esquerdista. Legal. E eu comecei a olhar isso de forma positiva, porque ao contrário de certas pessoas que veem isso de forma negativa, no sentido em que, nossa, mas isso é fisiologismo, é distribuir ministério, eu tenho outra perspectiva. Eu acho que isso é muito bom. Que bom que tem ministros de vários partidos. Que bom que não são 37 ministros petistas, né? Que bom que existe uma composição. E aí eu comecei a olhar de forma otimista, estava otimista em relação a isso. O Lula assume no dia 1º de janeiro. Apesar dos bolsonaristas dizendo que ele não subiria a rampa, aquela história toda, o que era óbvio, era evidente que ele ia subir a rampa, que ele ia assumir o governo, porque foi eleito para isso, ele assumiu a presidência da República. A partir desse momento, eu comecei a olhar as escolhas e as decisões... Você está bem diferente da Miriam Leitão. E as decisões... Não, eu vou chegar na Globo. Não, eu comecei a olhar as decisões de forma otimista. Então, assim, essa introdução de forma bem didática, agora para resumir. Eu vejo esses 40 dias de forma otimista. Eu não vejo de todo ruim, não. E aí eu explico e vou tentar ser um pouco mais detalhista. A escolha, por exemplo, de Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Eu olhei de forma reticente. Porque eu falei, poxa, eu acho que tinha nomes mais qualificados. O próprio Henrique Meirelles especulava. Que nego achava que seria ele. Especulava que seria o Henrique Meirelles. Que é um cara, apesar dos pesares, você pode dizer, é um cara que tem competência para isso. Foi presidente do Banco Central por 8 anos. É um multimilionário, um banqueiro bem-sucedido. O Haddad e a Tebet, na minha avaliação, eles estão fazendo uma baita dupla e justamente evitando que certos setores mais radicais do lulopetismo avancem. Inclusive, o Haddad, eu não vejo nem ele como um petista roxo. O Haddad, ele é um cara que tem um perfil mais tucano, inclusive. É um cara mais moderado, é um cara que pensa em ajuste fiscal, que pensa em responsabilidade fiscal, e ele vem adotando esse verniz como ministro da Fazenda. Então, de forma geral, em termos econômicos, eu venho vendo de forma positiva. Teve a PEC antes, ainda no governo Bolsonaro, que teve uma série de críticas, mas assim, as pessoas precisam comer, né? As pessoas não podem morrer de fome. E agora o ajuste fiscal e o aumento do salário mínimo, né, que estava em 1.302, parece, foi para R$ 1.320. Para nós pode parecer pouco, mas para quem passa fome, isso é muito pouco. Mas não compra uma bandeja de 30 ovos. Não, mas o Congresso queria que fosse menos. O Congresso queria que o reajuste fosse menos. Os empresários queriam que fosse menos. E conseguiu, dentro dessa margem de pequena, concordo. Sabe o que eu gostaria antes de passar para o Serrão? Eu gostaria que fosse de R$500. E gostaria que acabasse o imposto sobre consumo. Isso eu também. Isso é um sonho. Mas só isso. Também. Eu gostaria que o salário fosse de 500 conto. O imposto tinha que ser sobre a renda no Brasil. Entendeu? Quem paga imposto no Brasil é pobre. Exatamente. E se você é muito Bizarro, rico, né? o Brasil é paraíso. Isso faz com que a gente tenha essa visão de ficar discutindo o valor do salário mínimo, porque a gente esquece. Por exemplo, aqui, ó. Se a gente fala assim, ó, vamos contratar um menino aqui para ficar só tirando foto da gente aqui. É um salário mínimo. Você não pode pagar para ele menos do que esse R$1.300. Nem que ele só fique aqui 2 horas por dia tirando foto. Você não pode pagar. Na largada então, já às vezes é muito salário melhor você tirar os certos impostos que só
acabam de ver que, mano, nesse país aqui, se tem uma coisa que eu concordo com o pessoal anti-horário, é o seguinte: quem paga muito imposto aqui é pobre, não é rico. Paga na fonte, paga na sem fonte, direito na a cabeça, reclamar. É. Serrão, como é que tá as coisas? Você tá feliz? Já chegou o seu Vale Picanha? Entendeu? Já chegou o Vale Picanha com cervejinha, uma passada na farinha. Você gosta, né, negão? Quer que eu faça? Vou fazer até Faz o o L aqui, ó. O pessoal clipar esse pedaço. Faz do o L, seu. faz o L, né? Que bacana fazer o L. Ai, meu Vamos lá. Deus, velho. Qual é a grande questão brasileira hoje? O que a gente tem que discutir? O que eu estou me batendo desde a campanha eleitoral? O que eu cobro todo dia do presidente Lula? Presidente Lula, desde a campanha, eu quero o seu plano de governo. Exato. O que efetivamente o senhor vai fazer? É isso, ponto. Até agora isso ainda não veio de maneira concreta, mas virá. Uma hora vai ter que vir, uma hora vai ter que chegar. Não tem outro jeito. Mas o ideal é que tivesse vindo. Sim. Durante a campanha. Eu não sei, às vezes me passa a dúvida se o presidente Lula acreditava realmente que ele iria ganhar essa eleição. Porque desde o começo eu falei, Lula foi candidato contra a vontade dele. Ele foi candidato porque não tinha jeito. Eu cantei essa bola também. O sistema impôs ele para disputar o Bolsonaro, acreditando que ele era o único cara em condições de derrotar o Bolsonaro. O Foi brasileiro isso. carregou nos braços. Nossa, velho. Cobrança do presidente Lula. O que fazer? Lenin, presidente Lula, leia Lenin e faça e siga lá um receituário. Ainda não fez isso, não sei se vai fazer, espero que faça. Tá, mas ele ocupou o poder, ele assumiu a presidência, é ele é o cara. Quer tirar ele agora? Não é golpe. É no voto. É no modelo eleitoral honesto. Qual tem que ser a primeira batalha da chamada direita conservadora? Vamos implantar o sistema eleitoral que consideramos o mais próximo do ideal e seguro. É o voto com a possibilidade de conferência 100% de recontagem na própria sessão eleitoral. Pode E ter essa o batalha já eletrônico. começa agora no E Congresso. essa é a batalha que tem que acontecer. Mas para isso é preciso que parte ignorante também dos partidos de direita entendam isso. Porque o Bolsonaro perdeu a eleição quando nem o partido dele entendeu que esse voto seguro era importante. O aprimoramento eleitoral era importante. Aí, você cobrar depois que perdeu a eleição, aí isso é oportunismo. Você disputou a eleição com uma regra. Essa Questionar a regra regra depois já tinha que ser questionada antes do jogo. Foi o que o Mourão falou, né? Eles aceitaram Regra participar com depois aquelas do regras jogo não vale. Esse é o meu argumento e doa quem doer. Sempre foi esse argumento, sempre defendi isso. Fui sempre um dos primeiros. Eu critico essa questão da insegurança do voto no Brasil há muito tempo. Então, não tem... Muito antes do governo Lula, muito antes do governo Temer, lá Já atrás. enxergava a fragilidade desse modelo. João. Sim, esse modelo é equivocado. O voto tem que obedecer. Todos os atos da administração pública está na Constituição, tem que obedecer o artigo 37 da Constituição, que um dos preceitos é a publicidade. Então, o voto também tem que ter a contagem pública. Ele é secreto na votação, é um dogma que está no artigo 60, cláusula pétrea da Constituição, mas a contagem do voto tem que ser pública, para não restar nenhuma dúvida. Então, quando você faz a contagem do voto num sistema informatizado, e eu sou obrigado, por um dogma juristocrático, a acreditar nisso, isso não é a melhor saída, não é a melhor solução. Você acredita que... Não estou com dizendo essa que tem base- roubo, que tem fraude. Eu estou dizendo que não tem a transparência e a publicidade necessárias que a Constituição prega. É mais Você grave. acredita que o com eu essa falo. base formada hoje, essa discussão volta a acontecer? Não sei. Ou ela não morre sei, logo no começo? Não sei. Por enquanto, a oposição ao governo Lula está se portando de maneira muito babaca, na minha visão. Está muito na gritaria e pouco na proposta efetiva. Outro ponto fundamental hoje. Todo o debate político, e o Leonardo pontuou de uma certa forma isso, contando a experiência que ele passou,
O debate político tem que ser marcado pela civilidade. O seu adversário político não pode ser considerado o seu inimigo, jamais. Porque quem tem inimigo político é o nazista, o fascista e o comunista. E nós não estamos aqui num regime nazi-comuno-fascista. Então, aqui tem que se fazer política. O presidente Lula, em alguns momentos, ele ensaia esse discurso. Só que o que falta é a gente ver esse discurso se tornar realidade na prática. Porque uma grande parte do PT não acredita nesse discurso político. Acha que o adversário tem que ser eliminado. Então, não se faz política assim. Mas é de certa forma é o que ele está fazendo. O extremo bolsonarista também pensa do mesmo jeito. Então, isso é inadequado à realidade brasileira. O extremo hoje é inadequado. O ideológico exacerbado é inadequado para a realidade brasileira. Hoje, a gente deveria estar aqui discutindo, e tem que discutir, é o que você perguntou que a gente tem que fazer, um projeto estratégico de nação. Que rumo que nós vamos dar? Quando é que eu vou parar que todo verão caia uma chuva e eu chame isso de desastre natural? Não é desastre natural porra nenhuma. Aqui a gente pode usar a terminologia correta. É desastre político, é desastre de gestão, é incompetência, é falta de planejamento, é falta de seriedade, é excesso de corrupção, excesso de canalice. Então, a gente precisa de política. Política é o que fazer. E, no caso, o que fazer de acertado. Então, é esse o caminho do debate político. É isso que o povo quer. Então, o que a gente tem que propor hoje é esse tipo de inovação. Então, eu cobro do presidente proposta e cobro da oposição a ele agora, mais que nunca, uma oposição construtiva. Não é só esculachar o Lula, é dizer, presidente, eu quero que o senhor vá por esse caminho. Aí o Lula vai dizer, mas eu não discordo, eu não concordo. Você não concorda por quê? E aí que a gente vai quebrar ele ou não. É uma oposição saudável, né? E aí, pegando o gancho civilizada, mas pegando o gancho do molde da oposição, quem que você enxerga como figura para fazer de fato uma oposição? Olha, a gente está vendo aí uma evolução muito boa. A postura do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, por exemplo, está sendo ultra equilibrada. A postura do Romeu Zema, governador de Minas Gerais, super equilibrada. Só que essas atitudes são tratadas pelos extremos como indesejáveis. O extremo quer ver a porrada comer, quer ver o circo pegar fogo. E aí eu peguei um Uber. E aí ele era ultra bolsonarista, né? Ele tá falando lá tal que não reconhecia o Lula como presidente por conta do sistema eleitoral. Aí eu falei, amigo, peraí, você não reconhece, então, o Lula como presidente, bem como vários outros, milhares, milhões, talvez, de brasileiros... Mas isso é o direito até do eleitor, não, mas milhões, não, peraí, mas milhões de radicalizados, inclusive você via na própria... em comentários da PAN, em comentários de chats e tal, dizendo que não ia subir a rampa, que não ia deixar, que não reconhecia. Por conta do sistema eleitoral. Essa é a justificativa. Eu falei, pois bem, amigo, então você há de concordar comigo que Jair Bolsonaro foi um presidente ilegítimo durante esses 4 anos, né? Porque ele foi eleito por esse mesmo sistema eleitoral. Então, se Lula é legítimo, por conta dessa justificativa, logo Jair Bolsonaro também foi um presidente ilegítimo, eleito por um sistema fraudulento. Aí ele, não, mas veja bem, ele já era óbvio que ia ganhar, sabe? Aí a pessoa cria uma série de narrativas. Não, peraí. Eu defendo, a gente pode discutir aprimoramento na questão eleitoral, a questão do voto impresso misto e tal, toda essa questão. Agora, a gente não pode discutir. O sistema não permite esse tipo de debate, eu Leonardo. Sou contra, eu acho que poderia debater. Eu acho que poderia debater. O que me incomoda é essa falta de incoerência e a hipocrisia de todos os lados. Por quê? Se o Lula é ilegítimo porque foi eleito por um sistema que você avalia que não é correto, então o Bolsonaro também. Agora, a mesma coisa para os 100 deputados federais do PL eleitos.
que foi a justificativa de má-fé justa, correta, por parte do Partido Liberal, que falou que não, que o problema estava apenas no segundo turno. Acontece que as urnas do segundo turno foram as mesmas do primeiro turno. Portanto, se a gente vai invalidar a votação de Jair Bolsonaro e do Lula, a gente também tem que invalidar do Nicolas Ferreira, tem que invalidar da Carla Zambelli, tem que invalidar do Ricardo Salles e de todos os deputados federais. A contestação foi absolutamente estúpida. Porque como é que você vai... Você topou disputar o jogo naquela regra. A regra era boa? Não era, mas você topou, cara. Você aceitou isso, né? Não vem agora... Quando eu falei isso na Jovem Pan, caíram de pau em mim. Eu falei também. Cara, não dá. Eu falei, vocês levantaram a bola para Alexandre de Moraes cortar na tua Você cara. Você entrou no cassino do Al Capone para perder tudo. Você achou que ia ganhar. O cara do cassino tinha certeza que ia tomar de você. Então, é uma figura. É uma figura de linguagem. Sim. A questão eleitoral, ela é grave. Porque você tinha que ter uma regra mais segura. Deveria ter. Mas aceitou-se jogar nessa regra que peca pela insegurança. Que deixa dúvida na hora do negócio do resultado. A maior lição dessa eleição, sabe qual foi? Qual? Que esse nosso modelo presidencialista de coalizão não funciona para o Brasil. É inadequado. Qual seria o ideal? É parlamentarismo, meu amigo. É pau. O parlamentarismo é o seguinte: ou você tem governo, ou você constrói a situação para governar, ou não tem governo. Tem que fazer eleição até ter a situação. Você dissolve rápido. Mas isso não é da nossa tradição. E se fizer isso no Brasil, vai ter eleição todo dia. Que tem eleição todo dia, não tem outro caminho. Não dá para você eleger um Congresso ou um governo que não te representa, pô. E aí fica a farsa do governo, a mentira da governança, essa composição canalha que o presidente da República é obrigado a fazer com o Congresso para ele ter base de governança, de sustentabilidade. E uma facilidade no parlamentarismo é essa questão também de dissolver o parlamento muito mais fácil do que o impeachment que é, né? Mas o eu impeachment acho isso moroso, Falta de muito- confiança. Exatamente, É isso aí, Leonardo. desconfiança. Eu acho um pouco problemático, assim, e eu acho que o parlamentarismo ele tem uma série de vantagens nesse sentido, de governabilidade e tal. Agora, vamos parar para pensar. Se a gente tivesse um parlamentarismo, o nosso chefe de governo, de fato, seria o Arthur Lira. Será que isso Sim, seria dá, positivo? mas aí é a questão, vamos lá. Aí Será volta que isso lá. seria positivo? Parlamentarismo, desde que tem alguns pressupostos. Primeiro, um sistema eleitoral mais seguro. Segundo, voto distrital e voto distrital misto, para Aí eu você concordo. poder ter a representatividade mais próxima do que é o real, do desejável pelo eleitorado. Aí sim, aí com representatividade política, você vai poder pensar em ter um parlamentarismo. Mas vamos lá. Mas, Serrão, você não- Vamos lá de novo. Claro. Quem debate isso no Brasil? Ninguém. Ninguém. Quando eu jogo isso na televisão, ninguém quer falar de coisa séria. Isso me enche o saco. É o jornalismo estúpido que a gente tem feito. Tem que parar com esse jornalismo estúpido. Nisso Mas eu eu acho, concordo. mas eu acho que é um por pouco do causa- jornalismo, mas eu acho que nem questão do jornalismo estúpido. Eu acho que o jornalismo vai muito na questão do É que é dá raso, audiência. é limitado. Exatamente, assim, o que dá audiência? O jornalismo ele vai em cima do que dá É audiência. limitado, vou até falar. A intenção é Não vou essa, citar né? nomes, mas tinha um colega nosso lá de um programa que eu e o Serrão chegamos a gravar, que ele era uma pessoa muito limitada. Porque falar não, porque é só aquela mesma tecla, né? Comunismo vermelho, petista, comunismo. Só fica nessas palavras. E a gente precisa discutir justamente isso. Agora, só para finalizar minha linha de raciocínio, por que eu acho negativo essa questão de dissolver parlamento conforme a conjuntura? Porque isso diminui muito a credibilidade e o poder do voto popular, do sufrágio universal direto. As pessoas votam no presidente da República por um mandato constitucional de 4 anos, com direito a uma reeleição, e isso tem que ser respeitado. A gente não pode tirar o presidente da República, seja Dilma, seja Bolsonaro, seja Temer, seja Lula, a hora que a gente bem entender, porque a gente simplesmente não gosta do presidente. Então eu acho que o voto, na minha avaliação, para um Estado democrático de direito, para uma democracia consolidada, forte, respeitada, com credibilidade internacional, o voto tem que ter um valor grande. Essa é a minha única questão. Por isso eu acho um pouco complicado. Mas mais o que a gente discutir sistema,
presidencialista, parlamentarista, eu acho que mais importante do que isso, até para poder combater esse sistema fisiológico, cleptocrata, né, esse presidencialismo de coalizão, o que eu acho mais importante discutir é a quantidade de partidos, por exemplo. Né? Pô, 31 partidos, 32 partidos políticos registrados, mais de 20 e tantos no Congresso, isso é um problema. Acho que se a gente tivesse Por que você vê isso um partidos, problema? porque isso Se permite... nenhum desses partidos seguem aquilo que eles dizem que seguem. Não, É por isso que eu não vejo Porque problema isso permite nisso. o presidencialismo de coalizão, ter que ficar prometendo. Por exemplo, os Estados Unidos, que aí eu também não. Acho que 2 também, de fato, não tem muito mais. Não, mas eles têm 2 muito de fato. mais, mas 2 institucionalmente. Certo. Eu também acho complicado, porque né, polariza muito e tal. Agora, eu ainda assim acho 2 melhor do que 30. Porque tem o partido do governo, ponto. As pessoas têm uma linha ideológica, uma linha de. Ok, e tem a oposição. Agora, e aí você só coloca pessoas dos seus, pessoas que você não precisa necessariamente fazer troca de cargo por conta de verba, por conta disso, daquilo. Então, eu acho que a quantidade de partidos políticos atrapalha. E o que o Serrão clicou na tecla, essa questão do voto distrital misto. Eu acho que é fundamental, porque tem 2 tipos de candidatos. Que a grande maioria é que as pessoas não têm consciência disso. Mas se você chega na rua e pergunta para as pessoas quem são os 503 deputados, Ninguém sabe. a pessoa só sabe falar, sei lá, 5%. Eu não lembro que ela votou. Nem 5%. Não lembra, não lembra. Porque 95% dos deputados federais é esse tipo de deputado que eu vou dizer. É o deputado de base. É o deputado de base. Então ele tem uma base geográfica, ele tem uma região, ele tem um curral eleitoral. Certo. Você vê, porque assim, o Guilherme, pode ser que eu esteja errado aqui, depois vocês me corrigem, mas se eu não me engano é o Guilherme Boulos que está tentando fazer um projeto para poder trocar o presidente do Banco Central. Não sei do jeito que está hoje. Aliás, tirar a independência. Tirar a independência. Tirar a independência. Você vê isso com bons olhos? Você acha que o Banco Central tem que continuar independente? Porque, de um lado, como o próprio Serrão falou, os juros são muito altos mesmo. Então, a crítica do Lula faz todo sentido. Por outro lado, a crítica ao Lula de dizer assim, beleza, nego, tu tá achando alto? Vamos dar uma segurada nos gastos? Aí ele, não, vamos aumentar os gastos. Como que você vê isso? Não, eu vou chegar nessa questão do Banco Central, mas já que você clicou na tecla do imposto, é importante falar sobre isso. Eu acho que se tiver um grande feito deste governo, ele teria que ser a reforma tributária. Para mim, a reforma tributária é o mais urgente. Pra você ter uma noção, o Serrão, o Negão, no Brasil, e aí também vem uma crítica minha sobre essa questão de que cobra-se muito imposto. Eu acho que esse não é o problema no Brasil. Qual que eu acho que é o problema no Brasil? É a forma e quem que cobra imposto. Por quê? No Brasil, o imposto ele é regressivo. Ele é sobre o consumo. Enquanto na maior parte do mundo, especialmente no mundo desenvolvido, é sobre a renda, o que é muito mais justo. Isso significa que quem paga imposto, quem sofre com muito imposto do Brasil é o pobre. Se você é muito rico no Brasil, o Brasil é paraíso para você. Fora que perdoa a dívida, não paga imposto de jatinho, de avião, disso, aquilo. Essa gente não paga imposto. Bilionário não paga imposto no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Então, segundo ponto. Você vê, não cobra-se imposto sobre jatinho, sobre barco, sobre lancha, sobre iate. No Brasil, para vocês terem noção, não cobra-se imposto sobre dividendo, que é uma coisa única do Brasil e da Estônia, que são que é outro paizinho, enfim, na Báltico, europeu. No Brasil, cobra-se 4%. O teto constitucional é de 8%. Mas, por exemplo, a média, especialmente aqui em São Paulo, cobra-se 4% de imposto sobre herança. Enquanto na França, a comunista, a França é 40%, perdão, é 50%, nos Estados Unidos é 40%. Mas isso eu sou contra, mano. Então, não, a questão é o seguinte, cobra-se muito imposto de quem não pode pagar muito imposto. Cobra-se imposto exatamente. do trabalhador, do povo pobre, do povo humilde. É isso que a gente Mas tem às que ver. vezes dá a impressão, Tem que pelo ter um pensamento remanejamento anti-horário, até ouvindo você, você pensa menos nisso, mas eu vejo a galera muito anti-horária pesar no seguinte, o pobre paga muito imposto. Então a gente tem que, ao invés de você falar assim, então, vamos cobrar menos do pessoal pobre. Não.
vamos aumentar sobre herança, vamos aumentar sobre isso. Você não fala de uma diminuição, Vamos você não fala aumentar de um ajuste sobre, de conta, né? sobre pessoas que conseguem tirar o dinheiro dela do Brasil. Vou diminuir o Isso. Estado elefante. Não, Pronto, ninguém ninguém fala fala isso. disso. Ou então vamos tirar esse imposto das costas do pobre que está pagando muito imposto. Mas tem que Não. fazer os dois. Mas Eu é acho- isso. mas quando você mira no cara que tem o poder de tirar o dinheiro dele do país... Não, porque lá fora é Entendeu? pior. Tem mais imposto. Porque uma reforma é o lá tributária- fora offshore, Não, é o lá não. fora. É o lá fora, o bicho mas lá aqui, fora né? que eu tô Né? falando. Lá fora. Que a lá reforma fora- tributária só é viável se você antes fizer uma reforma administrativa. E antes de fazer uma reforma administrativa, aí vem aquilo que eu falo. Você tem que definir qual é o seu projeto estratégico de nação, que tamanho de Estado que você quer. Perfeito. A gente não discute isso. Então, você está botando o carro na frente do boi. E assim, você falou agora do que foi discutido, enfim, não foi discutido. Eu lembrei do que você falou hoje na Jovem Pan sobre a verba para Defesa Civil. Isso. O valor que deixaram para a Defesa Civil do governo passado para o orçamento que seria desse ano foi ridícula. Só que tá. O governo mandou aquilo para o parlamento. Alguém viu e reviu a verba? Não. Ninguém discutiu isso. Nunca chove. Nenhum ano chove. Foram Todo 26 ano mil, tem né? enchente. 26 mil? 25 mil. A seca Não é nem um salário. Não. A seca é uma exceção. A crise hídrica foi tratada como seca. A seca é a exceção. Onde a gente viu agora ocorrer essa tragédia no litoral brasileiro, ali chove em média 200, 300 milímetros por mês. É água pra cacete. São 20 mil litros É muita por coisa. metro quadrado. É água pra caramba. Então, veja, não era para ter problema. Crise hídrica, a gente está de brincadeira. Mas tem por quê? Porque você não tem política pública de saneamento, de esgotamento, de uso e reuso de água, de reservatório. Você não tem barreiras de contenção, que você conhece muito bem, trabalha com engenharia civil, sabe disso. Então, a gente podia ter um uso da água racional. Água é um negócio altamente valioso. E a gente aqui Esbanja ignora, demais. esbanja. Chove e a água da chuva é só para matar a gente, só para destruir. A gente acaba É bizarro. perdendo. E não temos o debate correto sobre essa questão. O Então, debate é em todo cima de... ano. O debate é em cima de se o político chorou vendo o desastre. Semana passada, ele foi lá de semana helicóptero dar uma passada olhada, né? comemorou um ano da tragédia de Petrópolis. Mas todo ano tem uma tragédia Não, em isso um é determinado absurdo, lugar. Mas isso absurdo. eu pegando o gancho do que você falou assim, sobre o que vocês falaram na Jovem Pan e o que a gente está discutindo aqui agora. Essa questão de um governo falhou em não ter colocado verba correta e na transição não se discutiu isso. E o Então, assim, parlamento, que é a quem cabe aprovar o orçamento em caráter terminativo, o parlamento, Fechou os olhos pra representante do povo, nem viu, nem se importou com aquilo. Que o negócio deles era correr para as férias e aprovar a emenda fura-teto. Então, mas é interessante você falar também dessas omissões do parlamento, Serrão, porque isso também abriu precedentes, na minha avaliação, para um protagonismo que não deveria acontecer do judiciário, por exemplo. Apesar dos pesares, das críticas e afins, das arbitrariedades do judiciário e tal, muito isso se deu e quem permitiu que abrisse precedentes foi o parlamento, que Isso, foi omisso isso, em muitas isso. situações, não deixou rolar porque só está preocupado em grana, preocupado em cargo, preocupado nas próximas férias, que inclusive o recesso deles é bastante grande, inclusive, né? Então, essa é a única preocupação, né? Em viajar, qual que vai ser a joia que vai comprar para amante e tal. Então, esse é o debate deles. Enquanto isso... E quem falhou foi o quê? Quem falhou foi a sociedade, Sim. indiretamente ou diretamente, e o representante eleito pelo povo, que é o cara que está lá. São 513 deputados, mais 81 senadores que tinham que cuidar do interesse do povo. Desde que ele foi eleito pela primeira vez, ele está no 5º mandato, ele não está no 3º. Pra mim, Ele a tá no dívida histórica 5º. é sempre em cima dos políticos. Teve Lula 1, teve Lula A 1, dívida Lula histórica. 2, Dilma Lula 3, Dilma Lula 4,5, Aí eu discordo. 4,5, né? Porque ela foi tirada no meio e
agora Lula 5. Então é 5. Esse cara está devendo ao povo Muita brasileiro coisa. a entrega de todo um passado que ele prometeu desde o tempo que ele era Não, sindicalista. mas foi entregue muita coisa também, Serrão. Não, Vamos lá, peraí. mas tá devendo muito O mais. Brasil estava no mapa da miséria e da fome, foi retirado. Tá devendo Falar para muito milhares mais. de jovens negros que não tinham a perspectiva de entrar numa universidade por conta do ProUni, do FIES, entraram numa universidade pública e E privada. ao mesmo tempo você teve, muita coisa você que foi teve a feita. retirada, certo? Legal. Isso eu não discordo de você. Eu concordo que muitos tiveram tiveram a sua entrada garantida. Mas você acabou com a educação de base. mas isso é um problema de investimento, basta eu concordo. visitar hoje uma escola pública. Hoje eu falo por experiência própria. Mas isso é culpa Mas- do Lula? mas Aí é educação- que eu me bato nisso. Não, isso é culpa não. da sociedade brasileira. Não, mais do que isso, a sim. culpa é nossa. Mas do o isso, que não educação de cobrou. base, mas É, educação não cobrou a base. Peraí, cobrou. negão. Educação de Leonardo, base é governo do hoje eu sou estado e obrigado município. a pagar 1.000 conto por mês para que meu filho tenha Não, aula. tudo bem, mas isso tem que ficar muito claro. Eu Não é concordo. para que meu filho tenha uma educação de excelência. De Ele não- qualidade, é. Não, Sim. ele tá numa escola que tem aula. Porque Sim. o na teu educação- contrato privado faz isso ter. Isso. tudo bem, Hoje, negão. na educação pública, a criança está sendo privada de ter aula. Esse é o grande... Não é assim, a escola pública é uma escola ruim. Aonde você olha, bota na balança uma escola particular e uma escola pública, e você fala, não, o ensino da escola particular é muito melhor que a da pública. Não, hoje nós não estamos mais... Essa fase já passou. Hoje, você está debatendo o fato de que um professor entra numa escola e ele não consegue dar aula, tiraram a autoridade do professor, eu sou um ferrenho defensor dos Mas professores, vamos lá, negão. entendeu? Eu sou um ferrenho defensor dos pais estarem lá junto com os professores, e isso foi tirado dos próprios professores. mas vamos lá. Nosso Mas- modelo educacional Entendeu? está completamente Não, errado há muito tempo. Hoje o professor- É isso. Total. Não, mas Exato. vamos lá, negão. Educação de base, primeiro ponto. Educação de base é competência dos governos estaduais e dos municípios. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que em educação de base, ensino técnico foi feito no Brasil, melhorou-se muito por conta do governo federal. Por exemplo, algo que é referência internacional são os institutos federais, que isso é criação do Fernando Haddad enquanto ministro da Educação e, consequentemente, do governo Lula. E de escolas do governo federal, são 3, que tem o Colégio Pedro II lá no Rio, que é referência também. Então, quer dizer, Mas, Leonardo, o que está... o de federal, ruim- isso eu cobro do Bolsonaro, isso não é uma questão para mim, Lula. Não, Isso eu mas é cobro dos de governadores todos, dos prefeitos. Isso eu cobro de mas, todos. mas aí eu acho que tem que ter fiscalização Você não- também. Exato. Eu entendo que Ou então a gente gestão... tá pagando, o MEC tá lá para quê? É, exatamente. O Ministério da Educação tá lá O pra MEC é algo Mas o absolutamente MEC inútil. O MEC fez. É a Não, tudo máquina bem. mais O MEC fez, pesada e ineficiente do país, é o MEC. Exato. Ô, Grandini, a gente Inútil. teve essa conversa em off, pouco tempo atrás, sobre realmente o ensino básico. Não adianta você colocar um monte de gente na faculdade. Cara, o tanto de profissional que eu tenho contato direto ali, que o cara... Você vê que o cara erra um e-mail. O cara manda e-mail errado. O analfabeto sabe? Então, assim, funcional. esse cara é. tá no mercado de trabalho Eu como um concordo. responsável O técnico. meu ponto é que a parte do governo Esse federal cara é o foi feita. engenheiro da sua Entendeu? obra lá. Então, assim, Porra, esse não dá. é o ponto. Então, assim, É. é complicado quando a gente fala assim, não, realmente, acho que o Ministério da Educação fez muito pelo Brasil, eu concordo. Mas quando você vai para o ensino superior, você arruma, com algumas aspas, o ensino superior e você cega pro ensino básico, cara, é de uma irresponsabilidade tremenda, porque você jogou no mercado um monte de advogado que não sabe o básico, um monte de médico que não sabe o básico. O médico não, mas porque eu medicina concordo. hoje em dia, o cara se não fez uma particular, não estudou pra caralho no ensino básico, ele não Sim, vira médico. sim. Mas a gente tá falando de engenheiros, Não, mas de o cara arquitetos, que- Mas de eu advogados. concordo, mas O a cara gente que tem que entrou ver pra faculdade, ele é muito esforçado. Eu quero que você pense no cara que não entrou. Que não entrou. No cara que vai Mas até o entrar... cara que no- entrou, negão, o ponto é isso. O cara que entra até na o cara que faculdade entrou. ele não tem ensino básico, esse cara ele não vai ser um Mas o profissional meu decente. ponto- E hoje, aí no esse cara, o mundo que que vai acontecer com tecnológico, esse cara é o idiota. Não, e não só tá isso. morto. Esse cara ele não vai conseguir se adequar no mercado de trabalho porque ele vai concorrer com caras bons por N motivos, por motivos comportamentais e situações básicas. Ele vai de uma forma informal, ou seja, ele vai começar a fazer trabalhos que antes um profissional extremamente caro faria. Vamos dar um exemplo de um arquiteto. Sim. Cara, o cara foi lá, não teve uma base, ele conseguiu se formar em 9 anos ali na faculdade como arquiteto, ele vai para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho fala, não, esquece, não vou aceitar você. Eu vou aceitar o cara que é... Óbvio. Que é muito melhor que você Não, mas aqui. óbvio. Esse cara, ele vai começar a fazer trabalhos pequenos vai cobrar R$400,
R$500. Ele vai fazer um monte de merda. Vai pro trabalho informal. Vai pro trabalho Não, informal. mas eu Então, concordo. assim, esse cara, ele acaba se tornando... Ele realmente é danoso para os profissionais qualificados. Eu concordo, Igor, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: até para que a gente possa resolver o problema, a gente precisa saber quem a gente deve cobrar pelo problema. O que eu estou dizendo é o seguinte: a gente tem um pacto federativo e educação de base é responsabilidade dos governadores e dos prefeitos. Ponto. Então, esse é o primeiro ponto. Sim. O que eu estou dizendo aqui, o que o governo federal pôde fazer, seja em termos de institutos federais, de FIES, de ProUni, enfim, o governo federal fez. Esse é o meu ponto. Agora, Aí a é gente que tem eu que cobrar os entro no governadores e os debate. prefeitos. Educação de base é responsabilidade dos estados e dos prefeitos? Mentira. Educação de base é responsabilidade da sociedade, do cidadão, da família. A nossa retórica política está errada. Sim. Você está de novo jogando a responsabilidade para o ente estatal. A responsabilidade é sua. É a gente que não cobra. Mas nesse Será aspecto que a gente foi está porque preso a gente numa bolha. começou Mas a nesse ver- aspecto a gente está preso numa bolha. A gente fica preso pelo seguinte: se o pai, eu entendi o que você falou e você está certo. Não, sim. Mas se o pai ele não tem uma base educacional, ele não vai repassar isso pro filho. Então ele fala o Não. seguinte: eu comecei a trabalhar com 13 anos, você vai trabalhar com 13 anos. Isso. Deixa a escola pra lá. A gente não respeita, quando você não mas aí quando valoriza você a tem educação. essa falha, mas aí quando você tem essa falha, o Estado tem que entrar. Exato. O Estado tem que falar, pai, você tá errado. Você trabalhou com 13 anos por uma ineficiência minha, só que isso não pode propagar pro seu filho. Não. Seu filho tem que ter realmente uma base de ensino. E aí quando a gente fala da E outra da coisa, e uma coisa responsabilidade que dos pode estados discutir e também. municípios, Por que o ensino precisa ser tão chato que você, Sim. novo, também não possa trabalhar? Gente, muito obrigado aí, muito obrigado, Serrão, muito obrigado, Leonardo. Eu peço pra você que tá aí nos assistindo aí, por favor, se inscreve lá no canal do Ferascast. Essa live isso aí, é passada rapaziada. ao mesmo tempo. Você que tá no Ferascast aí não conhece o meu trampo ainda, me segue também aí. Vamos trocar essa collab aí pra gente poder todo mundo crescer juntos aí, demorou? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se inscreve também no Alessandro Santana Shorts, Cortes. Se inscreve também lá no Ferascast Cortes? Cortes Ferascast? Como que tá? Ferascast Cortes. Ferascast Cortes. É tipo um trava-língua. Ferascast Cortes. Não, o Heitor me corrigiu aqui. É Cortes Ferascast. Cortes Ah, Cortes Aí, ó. Ferascast. Pô, eu não Ó, sei que o nome do zona. bagulho. Que Segunda que cabaço. vem nós teremos outro convidado que por enquanto eu não sei quem é, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Demorou, tamo junto. É nóis. Curtiu mesmo, Serrão? Valeu, com certeza.